5 pecados mortais na hora de uma apresentação. Esse é o tema que eu vou discutir hoje aqui no nosso episódio no canal. Um salve muito especial para você, seja muito bem-vindo, tá? Deixa eu começar já fazendo um pedido, permita, por favor, deixa um like aqui, vai valer a pena. Mais do que isso, além de deixar o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou te explicar por quê. O YouTube, a plataforma, entende quando você dá um like, quando você se inscreve, mas principalmente o like, que o conteúdo é relevante e aí entrega para muito mais pessoas, tá? Então, deixa aqui o like. Vamos lá, então? 5 pecados mortais eu separei aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 pecados mortais. Vou discutir cada um deles aqui com você. Vamos lá, então? Primeiro erro na hora das suas apresentações. Não faça isso. O que, Wendel? Falar demais de você mesmo. Tô cansado de ver e ouvir exemplos iguais a este. Muitas vezes as pessoas elas chegam nos locais, nas suas apresentações, nas suas aulas, nas suas palestras, nas suas exposições, com o propósito exclusivo de falar de si. As pessoas até estão interessadas em ouvir um pouquinho sobre você, mas elas estão muito mais em saber o conteúdo que você tem a transmitir, tá? Então, olha, menos você e muito mais o conteúdo. Foca no conteúdo, especialmente nas transformações que ele vai te proporcionar. Vai proporcionar, acima de tudo, às pessoas que estão te acompanhando. Esse público, ele é o quê? É um público formado por crianças, adolescentes? É um público formado majoritariamente por homens, mais por mulheres? É um público mais de adultos, de idosos? É o conteúdo que essas pessoas querem saber e não sobre você. É o erro. Pode recordar, se você fizer aqui um exercício de lembrança, de mergulho aqui em tempos recentes da sua vida, você vai lembrar de alguém que na hora de fazer uma apresentação, se você não conhecer alguém assim, vai conhecer. Na hora de fazer uma apresentação, a pessoa dedica 90% do tempo a falar sobre si. Conteúdo que é bom, nada, tá? Então não esquece. Primeiro erro, olha, falar demais de você mesmo, beleza? Segundo erro, vocabulário complexo. Eu conheço um monte de gente que tem uma ideia errônea e antiga de que a melhor comunicação, a melhor forma de se apresentar é aquela que você mescla algumas palavrinhas, expressões ou vocabulários mais complexos. Sabe quando a gente estudava lá as escolas literárias, modernismo, parnasianismo, aquelas palavras dificílimas e complexas? É isso. Algumas pessoas, elas ainda têm essa ideia, volto a repetir, errônea, de que para falar bem, para se apresentar bem, elas precisam falar de maneira complexa. Esquece isso. Isso não existe. Vocabulário complexo você pode dedicar aos espaços apropriados. Por exemplo, no universo do direito, e em algumas ocasiões, porque no direito criminal, e eu tenho alguns alunos do direito criminal que são advogados criminais, se você vai se dirigir ao júri, por exemplo, você não pode usar vocabulário complexo, não. Não pode, porque você vai correr o risco das pessoas não compreenderem. Mas até, e aí eu cito o ambiente jurídico, que sempre foi mais tradicional, até o ambiente jurídico está compreendendo que o vocabulário complexo, ele não ajuda, atrapalha, e ele não é sinônimo de erudição. Tá? Ele não é sinônimo de sabedoria, de sapiência, nada disso. Então esquece vocabulário complexo, tá? A melhor comunicação, não esqueça disso. A melhor comunicação não é a complexa. A melhor comunicação é aquela que você fala simples e é compreendido. Combinado então? Vamos lá então. O terceiro pecado das suas apresentações. Terceiro pecado da oratória. Vícios de linguagem. Consegue lembrar de algum vício de linguagem? Vamos lá. Tem o né. O né é maravilhoso. Para quem mora de uma parte do Brasil, no Nordeste, o que a gente mais fala é o né. O que é o né? É a junção lá do advérbio de negação com a conjunção, né? O não mais o é. Aí juntou-se, formou-se o né. Veja, o né nós passamos a usar porque nós temos a necessidade de confirmar tudo que nós dizemos. Vou explicar para você. Vou pegar aqui essa canetinha, esse pincel. Boa, vermelha, né? Olha aí, olha aqui. Né, vermelha, né? Eu sei que é vermelha.
Para que eu preciso confirmar? Eu simplesmente digo o pincel, a canetinha vermelha. Eu não preciso do né da comprovação. Outro exemplo. Essa lousa aqui, ela é bem interessante, né? Eu não preciso, ela é interessante, ela é útil, ela é importante, ela é necessária. Poxa, esse apagador aqui, ele tá bem novinho, né? Eu tô vendo que ele tá novo. Para que eu vou esperar a sua confirmação? Não há necessidade alguma. Portanto, os vícios de linguagem eles comprometem, eles prejudicam. Eles são completamente desnecessários. Então, evita o né. Em outra parte do Brasil, especialmente do Sul, o que mora no Paraná usa muito idaí, né? O idaí, o idaí, isso é um vício de linguagem. E quando você para perceber, certamente é descartado. Mas, Wendel, eu há muito tempo uso. Tá, então tá na hora de parar. Tá na hora de parar. Como é que eu paro? Posso aprofundar isso em outro vídeo, mas vou dar um exercício bem prático, tá? Todas as vezes, se essas expressões e esses vícios de linguagem estão já impregnados no seu vocabulário, todas as vezes que você for falar, antes de falar, reflete um pouquinho. Esse exercício de reflexão antes do falar vai te permitir evitar, no caso do né, as confirmações que não há necessidade alguma. Bom? Então, olha, evita, eu só citei o e daí e o né, são duas, existem muitas outras, mas vício de linguagem é um pecado mortal na hora da sua apresentação, na hora que você vai fazer alguma exposição. Olha aqui, quarto pecado, atenção, quarto pecado, não olhar para as pessoas. Isso aqui merece inclusive um vídeo, cada pecado desse, gente, merece um vídeo exclusivo e muito em breve eu vou dividir aqui com vocês, tá? Mas o quarto pecado mortal na hora das suas exposições, não olhar para as pessoas. É muito chato, é muito ruim. Você está conversando com alguém e esse alguém está o tempo todo olhando para cima, do lado, para baixo. Ou então no celular, tá com o celular, pega o celular e fica mexendo e fica observando. E você falando aí, é chato demais. Não faça isso. Olhe nos olhos da pessoa. O olhar gera, entre outras coisas, uma fortíssima conexão. Então, como você vai evitar ou abrir mão dessa conexão? Olhe nos olhos das pessoas. Quando você olha nos olhos das pessoas, você demonstra, acima de tudo, estou falando em encarar não, tá? Estou falando em olhar. Olhar de uma maneira amigável, olhar de uma maneira respeitosa, olhar de uma maneira sincera e autêntica. Quando você olha nos olhos das pessoas, você gera um ambiente, volto a repetir, de confiança, de sinceridade, de transparência, tá? Aliás, tem uma frase feita, eu não gosto muito de frase feita, mas eu vou utilizá-la aqui só para fazer esse recorte. Os olhos são a janela da alma, mas é claro que são, é óbvio que são. E se você não se permite olhar para o outro, certamente você não vai transmitir esses sentimentos que eu fiz a referência há pouco, de sinceridade, de transparência, de autenticidade, entre outros. Então, olha para as pessoas, efetivamente olha. É diferente de encarar, né? Não é isso que eu estou falando, não. Isso é uma conversa normal, uma conversa, um papo, isso em qualquer circunstância da vida, tá? Eu sempre destaco, e eu vou repetir isso sempre, quando houver necessidade, se for possível, todas essas orientações aqui, estamos na quarta, todas essas orientações aqui, esses pecados mortais, eles devem ser utilizados no dia a dia, no seu dia a dia. Na hora que você vai pedir alguém namoro, na hora que você vai pedir um aumento ao chefe, na hora que você vai discutir um trabalho na faculdade, na hora que você vai fazer um pedido para a mãe, para o pai, na hora que você vai conversar com sua mulher, são circunstâncias importantes. Olha, mulher, o seu marido, olha que coisa inconveniente você estar conversando com alguém que você ama e o tempo todo no celular. Não é legal, isso não é bacana, não faz isso. Então, não abre mão, tá? De olhar para as pessoas. Quando a gente não olha, a gente comete um pecado, e eu diria que é um pecado mortal. E ao olhar de maneira sincera, amigável, não encarando, de maneira transparente e respeitosa, você, no mínimo, demonstrará que está disposto também a ouvir. Quando a pessoa fala e você está olhando para ela, significa que você está atento. É muito provável que quando você falar, a pessoa também age da mesma maneira. Tá bom? Vamos lá, então. O quinto e último pecado mortal na hora das suas exposições. Lê slide.
Ei, isso aqui é mais comum. Isso aqui é uma loucura. Eu dei muito tempo aula na graduação, mas muito tempo mesmo. 5 anos no total, 5, 6 anos. Hoje só ensino na pós-graduação. Mas na hora das defesas do TCC, e até hoje eu sou convidado, tenho muito orgulho disso, os alunos se preocupam muito em ler slide. Veja, não é um momento para ler slide. O slide deve servir para te nortear, para ser apenas um guia. Você primeiro precisa compreender o assunto. Ok, compreendido o assunto, você estrutura o slide apenas com pontos, tópicos. Não, volto a repetir, cada tópico desse aqui dá um vídeo, nós teremos isso. Mas não gaste o seu tempo simplesmente lendo aquelas frases intermináveis. Em TCC, esse é um erro muito comum. Os professores que lá estão na banca, eles já leram o seu trabalho, eles não receberam a versão impressa. Se eles receberam a versão impressa, eles já conhecem o seu trabalho. Não há necessidade de você estar reproduzindo através de 20 slides, cada slide com 10 frases sobre aquilo. É uma perda de tempo completamente desnecessária. Insere tópicos. E esses tópicos acompanhados de imagens. Isso certamente vai tornar a sua apresentação muito mais interessante. O inverso, a leitura do slide vai gerar problema e uma impressão extremamente chata. E se você insistir em ler, insistir nessa insistência, não se surpreenda se alguém der um bocejo, alguém cochilar, até a banca, porque já conhece seu trabalho, já leu de ponta a ponta para estar lá, para analisar, já fez isso. No entanto, você insiste em ler slide. Então não faz isso, tá bom? Vamos repetir aqui: 5 pecados da oratória. Pecados que você não deve cometer nas suas apresentações. Primeiro, falar demais de você mesmo. Segundo, vocabulário complexo. Terceiro, vícios de linguagem. Quarto, não olhar para as pessoas. E quinto, ler slide. Agora eu quero só fazer um pedido. Deixa aqui seu comentário. Essa aula aqui, esses 5 pecados da oratória, te ajudou? Se sim, escreve. Resume aqui quais são as tuas impressões em relação a esse conteúdo. E conforme eu disse e prometido, eu vou deixar aqui na descrição um e-book com o e-book chamado 5 dicas infalíveis para melhorar a sua comunicação. Esse e-book, você vai baixar, ele é gratuito, tá? Você vai baixar, vai só colocar o e-mail, vai baixar e vai te ajudar ainda mais, além desses tópicos aqui, ainda mais a melhorar a sua comunicação, tá bom? Se você ainda não deu like aqui. Se ainda não comentou, comente. Se não se inscreveu, se inscreva e indique também esse vídeo aqui para a pessoa que você acha que certamente precisa, tá? A gente se vê. Tchau, tchau.